Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Quero trazer uma palavra aqui bem pertinente de estratégia que o Senhor já tem colocado em nosso meio. O Senhor tem colocado essa palavra no meu coração e eu creio que vai ajudar muitas mulheres que esperam no Senhor. Uma área muito assolada nos púlpitos que não é ensinada, que não envolve, a batalha espiritual nos templos. A maioria é uma área que é para os pequeninos do Senhor. E o tema da mensagem é: tirarei de vós os vossos namorados e te cercarei. Sim, o Senhor vai tirar os namorados. Amém? Ambas as partes, tanto que passaram pela nossa vida e que Deus fechou a porta do passado. Na verdade, Deus ele nunca prometeu namorado, e também dos cônjuges. Porque o Senhor, ele demonstra na palavra dele, ele ensina na palavra dele como é um relacionamento dele com a igreja e como deve ser com o marido e a esposa com o marido. Deus, ele ensina todas as coisas. Então, nós apoiamos no Senhor e nós seguimos os caminhos do Senhor. E o Senhor me deu essa palavra em 2018. E eu tenho até uma ministração à parte dela no canal que trouxe cura para muitas pessoas. Vamos lá, livro de Oséias, capítulo 2. Vamos meditar verso 6 em diante. Portanto, eis que lhe cercarei o caminho com espinhos, e contra ela levantarei uma sebe, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, mas não os alcançará. Os buscará, mas não os achará. Então dirá: irei e voltarei ao meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ora, ela não reconhece que eu fui o que lhe dei o grão e o vinho, o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Verso 11. Também farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas e os seus sábados e todas as suas assembleias solenes, e devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: é esta a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as feras do campo as devorarão. Castigá-lo-ei pelos dias dos Baalins, nos quais elas lhe queimavam incenso, e se adornava com suas arrecadas e as suas joias, e indo atrás dos seus amantes. Se esquecia de mim, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Verso 19. E desposar-te-ei comigo para sempre. Sim, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em amorável benignidade e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia responderei, diz o Senhor, responderei aos céus, e estes responderão à terra. Vamos parar por aqui. Glória a Deus. Então aqui fala de uma palavra forte de Oséias. Eu entendo que Deus ele demonstra o amor de alma aqui de Oséias por Gomer, porque antes dele casar com Gomer, Deus ordenou que Oséias amasse ela. Então, a questão de amar, que não é ensinada muitas vezes, é pagar um preço. É o que Jesus fez por nós. Ele pagou um preço na cruz. Então, quando vocês vão para o texto de capítulo 1 de Oséias, verso 2 fala, Parte B. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituições, porque a terra se prostituiu, desviando do Senhor. Então, o Senhor ele fala aqui de um plano de salvação, que está dentro desse campo aqui, esse campo Boaz, o qual estarei falando essa palavra, que Deus ele vai tirar os amantes do nosso meio. Mas quem são os amantes?
Os amantes, queridos, são os namorados. Então, quando você medita na palavra, em Ezequiel 16, né? Em Romanos capítulo 1, que os homens tornaram amantes de si mesmos, né? Em 1 Timóteo capítulo 3, fala que nos últimos dias os homens seriam amantes. E quando você vai na palavra, né? O significado, né? Tem a ver com namoro. Namorados, né? E Deus fala e vai tirar do nosso meio, porque Deus, ele não tem um relacionamento de namoro para nós, ele tem um relacionamento de compromisso conjugal. E quem busca nele colherá dele essas coisas. Agora, quem busca no mundo e na carne vai colher corrupção. Por que vai colher corrupção, que está lá em Gênesis 6? Porque Deus, ele é bem claro que ele vai tirar os baalins do nosso meio, né? Então, para o sábado dos sonhos, essa palavra ela é pertinente, ela é uma oração, ela expressa como Deus, ele é contra o pecado, contra as festas de luas novas. Quando fala essas festas aqui, é pessoas que muitas vezes estão dentro da igreja, estão buscando relacionamentos que não têm a ver com a palavra de Deus. Jesus, ele foi bem claro quando disse que Satanás, ele trabalha para a carne, ele trabalha nas emoções, só que Deus não é um Deus de emoção, de namoro, Deus é um Deus de compromisso. Ele é um Deus que faz todas as coisas. E quando você ora, a sua intercessão, quando Deus te chama, vai mover os céus. Por que vai mover? Porque você está buscando no Senhor pelo seu cônjuge. E automaticamente Deus, ele vai tirar tanto o seu passado quanto do seu cônjuge, porque Deus, ele primeiro vai trabalhar em você para depois trabalhar no seu cônjuge, no seu marido. Então, à medida que Deus tira os balaíns, né, tira as mágoas, tira a falta de perdão, de relacionamentos passados, né, de carne, que não foram escolhas que agradaram o Senhor, muitas vezes foram as nossas escolhas, Deus vai mudando também na vida do seu cônjuge, porque vocês serão uma só carne. Mas antes de vocês serem uma só carne, vocês serão uma alma, um espírito. E onde fala na Bíblia que primeiro Deus une o espiritual? Malaquias capítulo 2, verso 15, fala que Deus, ele une o espiritual. E ele quer uma descendência santa. Amém? Então, Deus, ele mostra o plano de salvação. Deus, ele sempre quer conservar uma descendência santa. Por isso que esse assunto é escasso nas igrejas, porque muitos não estão salvos na área desolada. Muitos foram entregues às suas concupiscências, está lá em Romanos capítulo 1. E está em Timóteo, quando eles tornaram amantes dos seus deleites, escolheram pela força do braço. Por isso vocês percebem que não há tanta batalha espiritual de quem namora. É de Deus, não, é tudo lindo, não, isso é aparência. Deus não trabalha com aparência, Deus trabalha com o inusitado. Aquilo que olhos não viram e ouvidos não ouviram. Não segue regra sobre regra e preceito sobre preceito. Deus, ele não trabalha para a carne. Apenas Satanás trabalha para a carne. Deus trabalha com os céus. Deus trabalha com o espiritual. Deus, ele trabalha, queridos, aquilo que não se vê, mas por meio da sua intercessão, por meio do preço que você está pagando. Na verdade, o preço foi pago, mas pela graça do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo que convence, que você vai pedindo ao Senhor para que o seu cônjuge seja batizado com o Espírito Santo e com fogo. Não para a ira de Deus, mas um fogo que vai queimar toda a palha. Então, a palavra é muito séria. E no verso 6 já começa. Deus, ele vai cercar o caminho. Lá em Cantares fala que jardim fechado és noiva minha. Amém? Então, esse jardim cercado e fechado, ele tem que ser uma porta
que não está exposta, uma porta que ela é selada pelo Senhor apenas para o seu cônjuge, porque Deus ele não quer que a gente adore outros deuses. E o que seria outros deuses? Outros deuses é prestar adoração a pessoas, por exemplo, você enfatizar, você ter mais zelo pelo seu trabalho do que o Senhor, você ter mais zelo pelos da sua casa ou filhos do que o Senhor, você adorar mais coisas e gastar mais tempo em coisas do que as coisas do Senhor. São deuses. E Deus fala que vocês vão em seguimento aos seus amantes. Amantes são namorados. Quando você pesquisa, até algumas versões atuais da Bíblia, que fala, quando você seguir os seus namorados, verso 7, você não vai alcançar. Você vai o quê? Tornar o seu primeiro marido. Quem é o seu primeiro marido? O nosso marido é o Senhor. Isaías 54. Então, Deus fala que você vai estar melhor agora com ele do que os balins. Então, no meio cristão tem muitos balins, né? Conselhos humanos que pregam, né, a beleza exterior, que pregam, né, o falar bonito, as etiquetas, você tem que ter essa estratégia, essa outra, técnicas de sedução. Isso tudo são balins na palavra de Deus, são amantes. Deus fala que vai tirar os amantes do nosso meio. Os amantes não são apenas os namorados, né? Eu digo, né, a maioria que namorou um tempo, porque Deus, quando ele sela a gente com a promessa, ele nem permite, né, ficar namorando. Então, Deus fala que vai o quê? Cessar essa alegria da carne, essas festas aí, essas festividades. Deus vai tirar vocês, às vezes, de certos lugares, de igrejas, por exemplo, que tem muito aplauso, pouco poder do alto, pouca restauração, porque eu não vejo falando nas igrejas sobre restauração. E Deus fala, né, que eu desvastarei a sua vide, verso 12, né, e esta é a paga que deram os meus amantes, farei delas um bosque, as bestas feras do campo a devorarão. Então Deus ele vai cercar o nosso caminho e vai tirar de nós, ele vai fechar a porta, como aprendemos em Ezequiel 44. E essa porta, ela deve permanecer fechada, porque Deus está trazendo uma palavra de juízo que nos visitará, tanto a nós quanto os nossos cônjuges, verso 13, nos dias de Baal, no qual queimou incenso e ardonou pendentes e gargantilhas. Isso é principalmente para pessoas que ofertam em ministérios que pregam sobre vida sentimental para a carne, que ofertam em ministérios que não estão condizentes com os caminhos do Senhor, que estão adorando Baal. Um exemplo, né? Pessoas que pagam no ministério da Sara Shiva, né? Ministério Eu Escolhi para Esperar. Ali eles estão festejando com os balins e com Baal. Amantes, Deus fala que eles são amantes, eles são namorados. Amém? E da mesma forma, Deus fala que ele vai tirar dos nossos caminhos todos esses. Essa promessa também está lá em Isaías 51, que ele afastará de nós todos esses homens, que ele não vai deixar nenhum amante mais, tanto no mundo físico quanto no espiritual. Deus vai tirar você de lugares que você nunca imaginou que você sairia, porque ele é o nosso marido. Ele é o nosso marido. Então, o marido não vai dividir ninguém com a amante. Por isso, vocês não podem o quê? Entregar o seu coração àquele que não é o seu marido. Nem os seus beijos não podem ser para aquele que não é o seu marido. Está lá em Cantares capítulo 1, que os beijos da Sulamita foi só para Salomão. Não foi para outro. Lá em Cantares fala que Cantares 7, que eu entregarei o meu amor ao meu marido.
Então é muito sério isso. E Deus vai trabalhar da mesma forma no coração do seu cônjuge, que vai cercar ele de espinhos e vai tirar dele as amantes, as namoradas, as estranhas, as sedutoras, que são enviadas por Lilith, a Lilith que é um dominador também, um demônio que trabalha contra a vida sentimental. Acredito que seja um principado da maldade. E Deus fala que Ele vai desposar conosco. Amém? Para sempre. E nesse desposar vai ser com juízo, com justiça, benignidade e misericórdia, fidelidade. E você conhecerá o Senhor. E quando você, Harabá, Sorecanta, ela nasce, conhecer o Senhor, o verso 21 fala que a terra responderá e os céus, as suas orações serão ouvidas quando ele tirar todos os balaíns do seu coração e do seu caminho. E ele vai tirar também da vida do seu cônjuge, porque Deus fala que não é bom que o homem viva só. Ele fará uma ajudadora idônea. Ele fará um só, porque quando vocês unirem, vocês serão um só. Os amantes, os estranhos, não são um só. Por exemplo, as mulheres que estão e homens na prostituição, eles não são uma só carne. Tem pessoas que ensinam isso. Ali é laço, pode ser laço de alma, mas uma só carne é aquele que Deus une, matrimônio. Por isso que a alma dos cônjuges que às vezes está separado, que estão separados, sente falta e não gosta da amante, não ama a amante como a esposa. Não ama porque o que Deus uniu no espírito primeiro, o homem aqui na terra com a carta de divórcio não separe. Então, namorado não é marido, porque para Deus eles são amantes. Assim diz a palavra do Senhor. Amém? Então é muito sério o que Deus fala a respeito aqui hoje de namoro. O Senhor deu ontem essa revelação e juntou com essa palavra, porque tem dias que o Senhor está falando comigo dessa palavra. Então, quando você for liberto, curado, Deus vai responder a sua oração do céu, porque você fez uma aliança com Ele. Isso aqui é uma palavra de aliança. Então, a sua aliança com Deus, por você ter uma aliança com Deus, Deus te responderá dos céus. E você não irá mais seguir o caminho dos balaíns, dos seus amantes, porque a porta já foi fechada. Porque quando existe uma aliança, Deus fecha essa porta e só vai entrar pela porta interior aquele que é o seu marido, porque Deus ele cerca de espinho para que não entre outra no seu cônjuge, porque você reconheceu nos dias da tua mocidade a sua aliança com Deus, e da mesma forma será aquele que unirá com você em corpo, alma e espírito. Unirá espírito, porque vocês serão um só, porque namorado e amante não é um só. O que vai ser um só contigo será só o seu cônjuge. É isso que Deus tem para nós. Deus tem essa aliança. Ele tem esse pacto que ele cumpre. Deus cumpre isso. Deus não tem pacto com amante, Baalim. Amém? Então, Deus ele fala a Oséias, bem claro, busque essa mulher. Então, hoje eu te digo, busque por esse cônjuge, faça a carta mais uma vez, porque está escrito em Zacarias capítulo 8, esforce a tua mão, Arabá, Xerecantelaná, e ore nas madrugadas, esforçai-vos, e o Senhor vai satisfazer o desejo do coração teu. Que Deus satisfaça o desejo do teu coração, alinhado à vontade dele, em nome de Jesus, porque Deus ele vai conduzir o seu cônjuge a você ao deserto. Verso 14, eu atrairei e levarei para o deserto e falarei o coração.
E Deus tem falado ao nosso coração. E Deus tem trabalhado o nosso coração e, consequentemente, na vida dos cônjuges. Que essa palavra edifique a sua fé, em nome de Jesus.